Boa tarde, sétimo ano, tudo bom? O professor vai fazer esse breve vídeo aqui para falar com vocês sobre nosso próximo conteúdo, início da Idade Moderna na arte, o conteúdo maneirismo. Encerramos já o conteúdo Renascimento e agora vamos falar sobre uma tendência artística que surgiu quase ao mesmo tempo que o Renascimento. O maneirismo, pessoal, ele surge na Europa em 1520 e se estende por pouco tempo, até 1610. É pouco tempo se comparado a outros estilos de arte, como o Renascimento, a arte medieval, o Barroco e etc. Diferente do Renascimento, que ele era voltado ao ideal de beleza e equilíbrio, influenciado pelas culturas de Grécia e Roma, no maneirismo, nós observamos como principal característica uma estilização exagerada, ou um exagero na composição. Conforme formos ver mais adiante nas imagens, a gente vai perceber o que significa esse exagero no estilo maneirista de se fazer arte. Bom, é um estilo que rompe com as normas clássicas que a gente observou no Renascimento. Lembra? No Renascimento era o equilíbrio, a perfeição, a beleza. Aqui, isso sai um pouco do foco das artes feitas por esses artistas. Ele ganha força quando o Renascimento começa a perder espaço. Mas ele tem algo que muitas vezes é confundido com o Barroco, que é o próximo conteúdo que nós veremos futuramente. Porque ele tem como foco principal e principal fonte de inspiração o espírito religioso, pessoal. O espírito religioso ele é essencial na arte maneirista, porque essa arte surge no momento da história em que estão começando o embate, movimentos de reforma e contra-reforma religiosa. Essa aqui é a obra Abertura do Quinto Selo ou Visão de São João, do pintor maneirista El Greco, que nós veremos mais adiante. Pintura, que é o que nós iremos falar primeiro nesse vídeo e trabalharemos nas próximas semanas, eu vou evidenciar os dois mais conhecidos e principais. O grego, naturalizado espanhol, Domenicos Theotokopoulos, ou El Greco, traduzindo para o português, o grego, que era um grego que foi para a Espanha e lá desenvolveu sua arte na pintura, sendo considerado um dos principais representantes do maneirismo. E o outro pintor, o italiano Tintoretto, pessoal. São os dois pintores que nós trabalharemos nesse conteúdo principalmente. Existe também o italiano Parmigiano, entre outros, mas esses são os dois que tiveram mais notoriedade e vamos trabalhar a princípio para não ficar tão confuso e muito extenso e pesado o conteúdo para vocês, tudo bem? Pintura. Características principais, pessoal. Diferente do Renascimento, que nós vimos retratos da Mona Lisa, obras que geralmente eram retratos de mecenas ou parentes de mecenas, aqui nós começamos a ver o quê? Um grupo de pessoas ou multidão de figuras que se comprime nos espaços das obras. Conforme a gente for indo mais adiante na análise de imagens, podemos perceber que não é mais aquele individualismo renascentista de uma figura principal, duas ou três na obra. Aqui nós vemos uma multidão, um grupo firme, compactado no espaço da obra, que é para dar uma sensação que eu vou explicar mais adiante, que é a ênfase e o objetivo das pinturas maneiristas. Formação de planos paralelos e reais e uma atmosfera de tensão permanente. O que são esses planos paralelos e reais, pessoal? São planos que formam
uma distribuição linear na obra e que fogem da realidade, por isso o termo real. No Renascimento era a representação realista da natureza. Aqui eles já começam a expressar temas religiosos, evidenciando uma certa tensão na obra. Nós vamos ver aqui obras um pouco mais sombrias, às vezes confundidas com o barroco, porque o objetivo da obra agora era evidenciar toda a emoção, dramaticidade e a tensão naquele momento capturado pelo artista. Então, até agora o professor falou de 3 características principais da pintura maneirista, sendo elas multidão de figuras que se comprimem no espaço da obra e a formação de planos paralelos e reais e uma atmosfera de tensão nas obras. Os 2 pintores que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, o italiano Tintoretto e o grego naturalizado espanhol Domenicos Theotokopoulos, o El Greco. Também percebemos, pessoal, que no Renascimento, o músculo dos personagens, eles eram muito presos à realidade. Era a representação real. Cada volume, cada detalhe da musculatura das figuras. Aqui no maneirismo, os corpos são esguios e alongados. E os músculos são contorcidos e também fogem dessa realidade. Então, se o professor vir a perguntar num trabalho a diferença entre pintura renascentista e pintura maneirista, pintura renascentista, baseada no equilíbrio e na beleza, os contornos e os músculos das figuras humanas representados de forma real, de acordo com a realidade. As pinturas maneiristas já são irreais, já exprimem ou expõem o clima de tensão naquela obra, de drama, de emoção, e os músculos das pessoas são feitos de forma contorcida e irreal, fora da realidade, rompendo com as normas gregas e romanas na elaboração dessas pinturas, tudo bem? Os rostos das figuras são melancólicos e misteriosos, porque é uma obra mais voltada ao aspecto da tensão, da emoção e do drama. Então a gente vai ver, igual no retrato de Tintoretto aqui, que ele não expressa nenhum sentimento de felicidade ou de alegria. Ele expressa um olhar melancólico, deixando um certo mistério para aquele que observa a obra. Essas pinturas visam maior emoção, tensão e principalmente o poder, geralmente o poder das figuras divinas, superando as figuras que representam o mal ali, o conflito entre bem e o mal de forma tensa, que nós também vamos observar esse tipo de pintura na arte barroca quando chegarmos nesse conteúdo. Tintoretto, pessoal, esse pintor italiano, na sua obra Reencontro do Corpo de São Marcos, de 1562, que está presente na Pinacoteca em Milão, nós podemos ver o quê? Um grupo de pessoas num ambiente sombrio, evidenciando o quê? Esse ambiente sombrio é o que aumenta o clima de tensão, de drama na obra. Nós vemos religiosos aqui numa situação de angústia intensa, de tristeza e emoção intensa, dentro do tema religioso. Então, se o professor perguntar para vocês quais emoções eram expostas nas obras maneiristas, eram o que? A emoção, o drama, toda a tensão envolta num momento tratando um tema religioso. Em outra obra de Tintoretto, chamada A Coroação da Virgem, nós vemos uma multidão de anjos e figuras divinas dispostos num ambiente celestial, envolto em nuvens, para a coroação dessa figura religiosa de acordo com a religião católica. Nós percebemos o quê? Que aqui
apesar de ainda ter uma leve perspectiva, a perspectiva que a profundidade não é trabalhada igual era trabalhada no Renascimento italiano. Tá bom? Então, a gente tem que se atentar também ao uso das cores. Aqui nós temos aquilo que chamamos de cores mais ácidas. Cores ácidas são cores que brilham e dão um certo contraste com a sombra bastante evidenciada aqui nesse tipo de trabalho. Diferentemente no Renascimento, que a luz e a sombra eram utilizada para dar maior realismo nas obras, a luz e a sombra aqui é utilizada para dar mais emoção e drama nas composições artísticas ou nos quadros, como preferirem. Nosso segundo pintor, Domenikos Theotokopoulos, o El Greco, nomezinho fácil de se dizer, ele também era maneirista e ele trabalhou principalmente com temas religiosos, usando muito jogo de luz e sombra para destacar as narrativas bíblicas e religiosas que ele fazia. Nessa obra Anunciação, de 1596, está aí no Museu do Prado em Madrid, nós observamos a figura ali de anjos no céu com instrumentos musicais e uma figura feminina ali num olhar diagonal com o anjo, enaltecendo o quê? Uma situação onde ela pode estar pedindo perdão, onde ela pode estar fazendo algum pedido, onde ela está ali submissa àquela figura divina. Tudo isso envolto em um ambiente sombrio que confere sentimento, emoção, drama e tensão a essa obra de El Greco chamada Anunciação. Outra obra dele também é chamada também de Anunciação. Mas professor, por que os dois quadros diferentes do mesmo artista têm nomes parecidos? Porque esses pintores muitas vezes eles faziam coleções, pinturas em séries com uma temática. É igual, por exemplo, Girassóis de Van Gogh, onde ele fez uma série de quadros com o tema girassol. Aqui nós vemos o que? Muito parecido com aquela imagem, outra figura feminina em uma questão diagonal de visão, com um anjo tendo uma pomba no meio ali, tudo envolto num ambiente sombrio, escuro, utilizando cores ácidas e com contornos irreais, assim como a forma dos músculos, tá bom, pessoal? Nesse primeiro momento, o professor vai falar com vocês só sobre a pintura. Em breve ele estará gravando outro vídeo para vocês, falando sobre arquitetura e escultura maneirista. É um vídeo simples, feito com aquilo que o professor tem a oferecer aqui, mas foi feito de coração e com o melhor para vocês, tá bom? O professor vai marcar com vocês do 7º ano em breve uma videoaula, uma webconferência na plataforma Google Meet para falar mais sobre essa questão e tirar as dúvidas de vocês. Essa apresentação em PDF aqui o professor já vai disponibilizar para vocês na sala virtual de vocês e também vai mandar para vocês no privado no WhatsApp para aqueles que solicitarem, tudo bem? Esse material não é para copiar, pessoal. Esse material vocês vão ler e escolher porventura uma das imagens para fazer a prática de desenho quando o professor solicitar. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, sobre o roteiro, pode entrar em contato com o professor que ele estará sempre disponível a atendê-los, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Foi feito de forma simples, mas foi de coração.